comentando a lição de quinta-feira, 23 de maio de 2024. Jesus, nosso advogado no juízo. Você nunca está só quando faz a vontade divina e quando considera que Jesus está ao seu lado como o seu defensor. Os operários de uma fábrica inglesa surpreenderam-se um dia ao verificar que o rei trabalhava há muito tempo lado a lado com eles numa máquina, sem ser identificado. Quando correu a notícia, toda a fábrica se agitou de emoção. Todo mundo dizia: o rei trabalha ao nosso lado, por isso que tudo melhorou aqui dentro. Devemos pensar que nossos esforços por uma vida santificada não é tarefa nossa somente. Jesus promete ser nosso advogado diante de Deus para completar o que falta em nosso viver. Qual é a diferença entre o ministério do sacerdote no santuário terrestre e o ministério de Jesus no santuário celestial? A resposta está em Hebreus capítulo 10, do versículo 9 ao 14. O sacerdote na terra oficiava todos os dias e oferecia sacrifícios muitas vezes pelos pecados. Jesus se ofereceu uma só vez para sempre e nos salvou. O sacrifício perfeito foi demonstrado por Jesus na cruz e foi definitivo. Ali, ele derrotou o diabo, derrotou o pecado e derrotou a morte com sua ressurreição. Uma vitória tripla de substituição e que nos garante agora a vitória de mediação no juízo investigativo. Nós que caímos por intermédio da transgressão da lei de Deus, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mediante a intercessão de Cristo, a imagem de Deus é renovada na mente, coração e caráter. Livro Meditações Matinais, de 1983, página 58. Leia Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20. Porque ele nos convida a segui-lo. E o que descobrimos à medida que fazemos isso? Quando seguimos Jesus, que entrou no santuário celestial para interceder por nós, obtemos com isso confiança na intercessão, perdão dos pecados e esperança de livramento na condenação que o pecado exige. Jesus já pagou o preço por nós. Com a morte de Cristo na cruz, deu-se início à obra de redenção. E após sua ressurreição e subida ao céu, deu sequência a esse processo para concluir a redenção. Por isso se diz que, pela fé, devemos ir além do véu, acompanhando Jesus em sua obra intercessora em nosso favor. Na cruz, somos salvos da condenação do pecado, que é a morte eterna, mas, como seres humanos, ainda cometemos pecados. E mesmo salvos, pedimos perdão a Deus e confessamos nossos pecados. Nesse ponto, entra Jesus com sua intercessão e nos garante a anistia diante de Deus pelos méritos do seu sacrifício por nós. Então, por sua graça, Deus nos considera como justos, nos justifica e somos perdoados. Thomas Shepard foi educado e cresceu num bom lar cristão, mas, enquanto frequentava a universidade, caiu numa terrível vida de pecado e drogas. Numa manhã de domingo, quando acordou de uma ressaca, um pesado sentimento de tristeza e um forte sentimento de culpa esmagou-o, a ponto de ele bater a cabeça contra as paredes e tentar suicidar-se. Um dia, ele ouviu um sermão e, de súbito, compreendeu que Cristo era tudo o que ele precisava. Jesus havia feito o pagamento da sua dívida, já havia pago pelos seus pecados numa cruz e era agora o seu advogado no céu. Thomas teve uma mudança tão radical que se tornou um pregador e sua mensagem principal era: Jesus me representa no céu diante de Deus como advogado. Que Deus nos abençoe.